Eu sou Isabel, sou mãe de duas lindas mulheres, uma chamada Maria Clara e outra Alice. Maria Clara já foi aluna aqui do GDV, a Alice está em plena formação aqui com esse time incrível da escola. E eu fui convidada para estar aqui com vocês hoje para falar da gincana. Um dos pontos que para mim desnuda, revela, né, de uma maneira muito importante a questão desse evento, é o quanto ele propicia no momento presente e propiciou para Maria Clara, a mais velha, um lugar de conscientização em relação à desigualdade social. Porque, querendo ou não, nasceram num lugar de abundância e nunca tiveram nenhum contato mais de frente, né, no fronte da vida, com as questões da desigualdade. E o projeto, para quem não sabe, ao final de todo o processo da gincana, que é uma jornada de muitas semanas, eles vão fazer as entregas dos alimentos. Né? Eles têm contato com as instituições que são afiliadas à escola, enfim. E isso, para mim, é muito, muito relevante, porque como educadora e como líder que sou no meu lugar maternal, para mim isso foi o cenário perfeito para que nós tivéssemos discussões familiares muito importantes em relação ao que elas possuem, mas principalmente a possibilidade de agir. Uma coisa é a conscientização da desigualdade social, outra coisa é a gincana proporcionar um lugar de entendimento de que elas podem fazer alguma coisa. Né? Porque a gincana ela não fica só, portanto, no lugar das ideias, no plano das ideias. Ela traz um desdobramento efetivo de contribuição para algumas instituições e isso, para mim, tem sido oportunizado pela escola e é sensacional. Eu tenho alguns verbos, algumas palavras que tocam a gincana. E uma delas é a questão da frustração. Num mundo em que estamos sendo convidados a sorrir o tempo todo, a estar feliz o tempo todo, onde é um desfavor o que tem sido trazido de que os nossos jovens não podem chorar, eu costumo dizer que na minha educação minhas filhas nunca ouviram engole esse choro, porque se Deus fez a lágrima é para que a gente a utilize, né? E no processo da organização desse evento gincana, são várias as construções que eles têm que fazer. E aí eu vou dar um exemplo. Precisamos produzir uma camiseta. Gente, olha a simplicidade do produzir uma camiseta. Só que produzir uma camiseta envolve quem vai querer a camiseta, qual vai ser o logo da camiseta, né? Qual vai ser o critério de votação para o logo da camiseta. Vamos pesquisar no mercado quem produz, qual é o melhor preço, portanto precisa ter cotação. Quem é que vai assumir a responsabilidade de cotar o melhor fornecedor? Em qual prazo? Porque este ano, por exemplo, eles tiveram que amargar o fato de que as camisetas não foram entregues a tempo do primeiro evento. Por sorte, aconteceu de entregar para que eles estejam apresentando formalmente no grande espetáculo. Mas tiveram que lidar com algumas questões, a exemplo de que tinham uma lista de X alunos que manifestaram o querer e ao final do dia, 4 ou 5 não conversaram com as famílias, não tinham feito os depósitos e, portanto, a encomenda não tinha sido feita ainda. Então, tem toda uma questão logística que é super importante. E onde entra a frustração nisso? Entra a frustração que enquanto a meia dúzia de gato pingado não tinha feito a parte deles do depósito, do combinado, eles se atrasaram com o fornecedor e não tiveram o produto no tempo esperado. Né? Então assim, poxa, mas isso é uma frustração? Sim, porque exigiu o quê? Exigiu todo um movimento parental das famílias fazendo o dinheiro, porque eles não têm o próprio dinheiro, precisa acionar pai e mãe, precisa justificar e argumentar que está tendo um movimento. Portanto, eu já pego um outro gancho, além da frustração, e trago a importância do envolvimento familiar nessa história toda. Seguindo um pouquinho ainda, pegando a questão da frustração, que para mim é muito importante, que nem tudo vai sair do jeito que eles querem a todo momento, a questão da dança, que eles adoram, né? Mais recentemente, ao longo de todo o processo, teve um que quebrou a perna. E agora, a gente repõe como? E na vida lá fora, quantas das vezes nós estamos envolvidos em projetos laborais e
Tem um que quebra a perna, tem um que perde a mãe. A vida tem as suas intercorrências. Os fatos supervenientes estão aí a todo instante, fazendo com que a gente tenha que ter um plano B. Né? E a surpresa disso tudo, e que eu falo que é um lugar de resiliência, de uma construção linda, é que, eventualmente, quando teve um que quebrou a perna, ou que a família arrumou uma viagem e a amiga não vai poder vir, teve um menino que levantou a mão. E nessa história toda, o menino que levantou a mão, e aí eu saio da frustração e venho falar de um lugar de encorajamento, porque era um menino que, para todos os efeitos, não tem o gingado, não tinha o requebrado, o swing para estar lá. Mas ele falou, não, eu vou ajudar. Né? Se faltou um, pode contar comigo que eu vou estar aqui. Né? Então, com quem a gente pode contar no final do dia, no processo do plano B? Né? Então, sensacional. Para além disso, falo de uma questão da gestão de egos, que eu adoro ver, especialmente entre as meninas, quem vai ficar na frente na hora da dança? É a que dança melhor? Qual é o critério? É a que dança melhor? É a que memorizou plenamente a coreografia? Ou são aquelas que, ainda que não tenham o domínio da coreografia, mas são expansivas, são extrovertidas, sabem todas as letras das músicas e estão cantando com brilho nos olhos e que, portanto, vão contagiar muito mais a plateia do que aquela que sabe todos os passos, tem um super swing, mas é mais introvertida. Né? Então, assim, é uma gestão e uma análise de perfil comportamental que elas fazem entre elas. Que elas têm que sentar para conversar e falar, peraí, olha só, identificamos isso, e elas se gravam, né? Isso é muito interessante também, porque elas se observam na cena. Hoje em dia, com todos os recursos da tecnologia, elas são muito boas nisso, né? Impressionante. As gravações ficam quase que profissionais. E elas se observam e elas discutem. Tive situações na sala da minha casa das meninas, na verdade nesse dia nem foi na sala, a sala foi o momento do café, mas num espaço de dança em que fui dar uma olhada, né? Tinha acabado de chegar do trabalho e fui lá espiar. E elas estavam numa verborragia ali sensacional. Eu falei, olha que coisa deliciosa, né? Umas com um perfil mais líder, outras mais apoiadoras, mas mesmo as que estavam com um perfil de uma atitude mais efetiva, conseguindo contornar. Né? Obviamente que tiveram situações em que elas se desentenderam. E isso é muito interessante, porque é um desentendimento que, por mais paradoxal que possa ser, não foi um desentendimento conflituoso. Por quê? Porque tinha um propósito comum no final das contas. Qual é o nosso objetivo comum? O nosso objetivo comum é dar o nosso melhor para que a gincana aconteça da forma como o nosso coração está pedindo, da forma como a gente está querendo que aconteça, né? Porque elas se envolvem e isso é muito legal. E um outro elemento fundante e muito palpável desse evento é a clareza que as crianças e os adolescentes passam a ter da importância do trabalho em equipe, né? De que eles podem até desempenhar, por exemplo, uma contratação da aquisição de um produto sozinho, mas que isso não prescinde, não abre mão de ter tido que fazer toda uma movimentação coletiva para que a compra do produto pudesse efetivamente acontecer, né? E nesse processo é inevitável observar que alguns despontam como líderes, né? Alguns tomam para si a responsabilidade, né? O comprometimento me parece ser de todos. Todos os que efetivamente se colocam a dispor, né, ao dispor do evento, eles estão comprometidos. Mas alguns despontam, de fato, com uma capacidade de entrosamento e de conexão no processo de comunicação muito forte. E é interessante observar que, assim, não é uma liderança forçada. Porque, via de regra, eles estão dando o exemplo do comprometimento antes. Então, fazer com que os outros colegas os sigam passa a ser uma coisa fluida. Porque, assim, se o João, o Felipe, a Alice, a Maria estão fazendo, poxa, eu vou fazer também. Então, é um processo de entrosamento que prepara para a vida. E é óbvio que também... como eu estava mencionando da frustração ainda há pouco, um lugar de
poxa, mas mesmo com todo a nossa tentativa de comunicar com efetividade, o fulaninho não está querendo participar, está ali mexendo no celular e não está aproveitando o momento aqui para que a gente aperfeiçoe a dança ou consiga arrecadar mais alimento, enfim, seja lá em qual etapa do processo eles estiverem, né? E falo pelas minhas filhas, em que por algumas situações eu vim buscá-las na escola e em uma delas teve uma lágrima. Teve uma lágrima fazendo função ali, né, do extravasar da emoção, porque estava chateada. Ou muitas das vezes puta, porque a amiga ou o amigo se comprometeu que viria e não veio. E aí vira o amigo depois e fala, então eu não fui porque meu pai se atrasou na reunião de trabalho. E aí gera um processo de que, peraí, nessa fase da vida ainda dependemos dos nossos pais, mas isso tudo está oportunizando de novo um lugar de entendimento de que na vida não controlamos as situações. Né? A minha filha mais velha, dando aqui o exemplo dela, gestão de tempo, a questão da clareza de que na vida, ainda que muitas das vezes a comunicação esteja em dia, né? Os feedbacks, ainda que você no seu coração esteja acreditando de que você lançou mão de todo um arcabouço para que aquele projeto acontecesse da melhor forma possível, você vai se deparar com situações em que muitas das vezes simplesmente o outro não quer. Seja por que motivo for. E tudo bem. E aí entra a história do plano B. Porque na vida real, eu não posso simplesmente aceitar um não quer quando eu tenho a coisa acontecendo e tem meta a ser cumprida. O que eu faço nessa hora? Não, eu identifico a fragilidade e lanço mão de alguma alternativa viável, né? Eu sou apaixonada pela educação e professor, para mim, é uma figura de muita inspiração, E aqui no colégio eu tenho a felicidade de ter alguns profissionais que inspiraram e inspiram as minhas filhas. E trazendo para o contexto do evento Gincana, o cenário, né, esse terreno que é cuidadosamente posto para que eles façam o plantio, na verdade, o cultivo deles para depois extraírem, né, o plantio efetivo, a figura do mediador, do professor, ela é fundamental. Não só fundamental na questão de um direcionamento, mas ela é especial, lúdica, mágica, na medida em que tira o professor de sala de aula, que ainda é visto como um repassador de conteúdo, e traz um lugar de humanidade para esse ser humano. Estou sendo pleonástica aqui, redundante, humanidade para o ser humano, mas é isso. Nem todo ser humano tem humanidade, não é mesmo? E os alunos conseguem ver o professor fora daquele ambiente. É como a impressão que eu tenho é que tira a máscara, é que tira a armadura e eles veem aquele ser humano sobre outra perspectiva e isso aproxima de uma maneira tão linda e gera laços que assim são para a vida, é muito legal.